Bom dia, tudo bem? Vamos aí retomar o nosso estudo, né? Ficamos aí quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, ficamos aí 6 dias praticamente em casa, né? Em casa não, porque nós já estávamos todos os dias em casa. Ficamos 6 dias aí de recesso, né? Em off, podendo descansar bastante. Espero que você tenha descansado ainda mais, né? Não dá para descansar tanto, porque também eu acredito que ninguém esteja tão cansado, porque a gente já está um tempão em casa. Então, basicamente, a gente está descansando todos os dias, né? É só mais um dia em casa. Só o que mudou foi que nós não tivemos conteúdo. Mas, enfim, vou dar continuidade então aí hoje. Como a gente tem vamos falar sobre divisão celular hoje. Não sei se vocês se recordam, mas na aula anterior a gente falou sobre o núcleo e os cromossomos. E aí, dando continuidade nisso, hoje nós falaremos sobre as divisões celulares, tá? Que são a mitose e a meiose. Como as duas meio que o mesmo tema, né, a divisão celular, apesar de cada uma ser de uma maneira, eu vou abordar as duas aulas no dia de hoje para também nós ganharmos um pouco de tempo, porque a gente está um pouco atrasado devido ao feriado, né? Deveria encerrar a apostila no máximo na semana que vem. E eu vou fazer o possível para que a gente consiga realizar isso, tá bom? Então vamos lá, a gente vai falar primeiro da mitose e da meiose. Só para relembrar, mas acredito que a maioria já lembra, enfim, a mitose é aquela divisão celular onde uma célula se torna duas idêntica a ela, tipo no caso de nós seres humanos. Uma mitose das nossas células. As nossas células têm ao todo 46 cromossomos, ou seja, 23 pares. Quando rola uma mitose, uma célula de 46 cromossomos se torna duas células também de 46 cromossomos. Então a mitose é uma divisão também conhecida como divisão conservadora, né? Porque ela vai conservar a quantidade de cromossomos dentro da célula. Ela ocorre geralmente para desenvolver o indivíduo, né? Porque imagina, por exemplo, no dia que seu pai e sua mãe se relacionaram, houve lá uma fecundação do esperma do seu pai com o óvulo da sua mãe e virou o zigoto, que era você, uma célula. Aí vai haver uma mitose, uma vai virar duas. Outra mitose, duas viram quatro, e assim vai. E aí até mais ou menos 18, 21 anos, que é o período onde você para de crescer, você vai sofrendo diversas mitoses, porque para você crescer, o seu osso tem que aumentar. Para o seu osso aumentar, ele tem que ter mais células. E essas novas células, esse aumento de células será decorrente da mitose. A mesma coisa com seu músculo, com seus órgãos, assim vai. Então, a mitose ocorre para você se desenvolver e para repor células mortas. Que o dia inteiro, células da sua pele morrem, células do seu organismo morrem, e aí o seu corpo está acostumado a trabalhar com uma quantidade X de células. Para ele se manter trabalhando da melhor maneira possível, é necessário que exista essa mesma quantidade. Então, quando uma célula sua morre, uma outra célula vizinha a essa que morreu realiza uma mitose e aí vai gerar duas, né? Substituindo assim aquela que morreu. Então a mitose basicamente rola para você substituir células que morreram e para você se desenvolver, tá? Já a meiose é aquela divisão que reduz a quantidade, né? Um exemplo de novo com nós humanos. Nós temos uma célula com 46 cromossomos. Quando rola a meiose, nós originamos 4 células com 23, que é a metade, tá? Então, mitose, uma gera duas idênticas. Meiose, uma gera 4 com metade dos cromossomos, ok? E aí eu vou falar agora um pouco mais especificamente de cada uma delas, tá? Primeiro, a mitose. Então, a mitose, conforme eu falei, ocorre para você substituir células que morreram, né? E, consequentemente, regeneração, no caso de algumas espécies, e também para você se desenvolver. A mitose e a meiose, ela ocorre basicamente em 4 etapas. Tem uma entre a primeira e a segunda etapa, que aí a gente pode considerar 5, se levarmos ela em consideração. Então, as fases da mitose são prófase, prometafase, metáfase, anáfase e telófase. Essa prometafase, ela não era muito usada antigamente, ela é mais nova, essa classificação, por isso que eu vou apresentar elas para vocês, tá bom? Antigamente falava só em prófase, metáfase, anáfase e telófase, mas agora estão usando também prometafase, estão classificando um evento como uma fase isolada. Então, eu vou falar basicamente o que rola em cada um deles, tá? Então, antes de falar sobre o que acontece em cada fase da mitose, eu vou mostrar um gráfico que indica como que ocorre a mitose. A mitose ela é dividida em 4 partes, tá? A vida da célula. Ó, a fase G1, que é onde a célula está crescendo, se desenvolvendo, né?
A fase S, que é chamada de síntese, que é o momento onde os cromossomos se duplicam, porque a mitose vai gerar duas células com 46 iguais. Então, supondo, eu tenho 46 aqui. Aí eu tenho que duplicar para 92 momentaneamente, para que depois, quando eu faço a divisão, fique 46 com cada. Então, a G1, a célula se desenvolve e se prepara para a mitose, né? Ela cresce, ela vai virando adulta, digamos assim. Ela acabou de rolar uma divisão, a célula está virando adulta. Ela virou adulta, agora ela pode se dividir. Então, na fase S, vai duplicar o cromossomo, os cromossomos, né? Porque são mais de um. Na G2, ela vai se preparar para a mitose. E a M é a mitose propriamente dita. Aí fez a mitose. Na G1, quando gerou a mitose, gerou duas células jovens, digamos assim. Aí na G1 ela vai se tornar adulta. Virou adulta, duplica os cromossomos, se prepara para a mitose e realiza a mitose. Aí vira adulta e assim vai. A célula vive essas etapas, né, durante a vida dela. E aí agora, então, falando sobre as fases da mitose. Vamos lá. Prófase é o momento onde a célula, veja bem, quando você vai analisar um núcleo cromossômico, um núcleo de uma célula, ou o DNA vai estar em forma de DNA descondensado, ou ele vai estar em forma de cromossomo condensado. Lembra que nós vimos na aula anterior? Então, na prófase, que é quando vai começar uma divisão celular, o DNA até então está em forma de DNA, né? O material genético não está condensado, está lá em forma de DNA todo alongado. Na prófase, o DNA ele vai se condensar, ele vai começar a se aglomerar para virar cromossomos. E também na prófase, ele vai criar as fibras do fuso. Fibras do fuso são meio que cordinhas, digamos assim. O centríolo é uma organela da célula que ela ajuda na divisão celular. E ele cria esses fusos, né, essas cordinhas, para liberar, né, digamos assim, os cromossomos e controlar. Porque durante as fases da mitose, os cromossomos eles ficam no meio da célula, ficam na extremidade, abaixo, enfim, eles vão passeando dentro das células. E aí, o controle, né, para onde o cromossomo vai em cada momento, quem faz são as fibras do fuso, que são as cordinhas que o centríolo cria para controlar esses cromossomos. Então, veja bem, na prófase, a cromatina vai virar cromossomo. O DNA vai se condensar e virar um cromossomo. E vão ser criadas fibras do fuso para controlar esses cromossomos. Prófase é isso. Então, condensou o DNA, criou as fibras do fuso. Na prometafase, que eu falei que é uma fase nova considerada, acontece um evento basicamente, que é a quebra do núcleo. O núcleo vai ser quebrado, porque depois vão ser construídos dois núcleos, cada um com um pouco dos cromossomos. Então, prometafase, o núcleo é quebrado. Metáfase, lembra? Meta tipo metade. Os cromossomos se alinham todos no centro da célula. Metáfase, os cromossomos se alinham no centro da célula. Anáfase, os cromossomos, eles são tipo assim, né, ó. Tem tipo 4 partes, assim, normalmente. Duas cromátides, aqui uma cromátide para cima, uma cromátide para baixo. Na anáfase, essas cromátides se separam. Vai cada uma para uma extremidade da célula, porque chegando lá embaixo, elas vão ser duplicadas. Tá? Então, na anáfase, os cromossomos se separam e migram cada um para um polo da célula, para uma extremidade da célula. E por fim, na telófase, ocorre a duplicação dessas cromátides. Aí o cromossomo vai se descondensar, ele vai voltar a ser um DNA, né? Vão ser criados 2 novos núcleos, um núcleo em cada extremidade, porque cada ponta da célula vai virar uma nova célula. E por fim, a célula se divide em 2. Esse processo da célula se dividindo em 2 se chama citocinese, tá? Então, relembrando, prófase, condensação do DNA, criação das fibras do fuso. Prometafase, rompimento do núcleo. Metáfase, células com os cromossomos alinhados no centro, porque já virou um cromossomo, o DNA, já se condensou total. Anáfase, o cromossomo se divide em 2 partes e cada uma das cromátides vai para um polo da célula. Telófase, as cromátides são duplicadas, né, são reconstituídas, basicamente. O cromossomo se descondensa e volta a ser um DNA, criam-se 2 núcleos novos e ocorre a citocinese, que é o rompimento da célula em 2. Ok? Basicamente isso sobre a mitose. Acho que tá ok para vocês. Aí quando acabou de ocorrer a mitose, quando a célula está em repouso, aquela fase G1, ela é chamada de citocinese.
Desculpa, intérfase. Ela é chamada de intérfase. Então, quando eu sei se uma célula está em mitose ou se ela está em intérfase? Lembra que eu falei que o DNA só vai virar cromossomo na hora da divisão? Então, se eu olhar no microscópio lá, olhei uma célula no microscópio, eu estou vendo cromossomos, ela está em mitose. Eu não estou vendo cromossomo, estou vendo o DNA todo aberto, ela está em intérfase. Por exemplo, aqui, ó. Ó, essas aqui, ó. Essa, tudo isso é intérfase, porque não está em forma de cromossomo, está tudo descondensado. Todas as demais aqui são mitose. Intérfase, mitose. Ok? Então, sobre a mitose, basicamente é isso. Agora, a meiose, vamos lá. A meiose é um processo onde a célula, conforme eu citei, uma célula origina 4 células com metade do material genético, né? E ela vai ocorrendo em uma razão só, em um caso, na hora de produzir gametas. O homem faz meiose para gerar espermatozoides, a mulher faz meiose para gerar óvulos. Acabou, só rola meiose nesses casos, tá bom? E aí, na meiose, pode ocorrer um fenômeno onde os cromossomos podem misturar fragmentos chamado crossing over. Tipo isso aqui, ó. Imagina que eu tenho um cromossomo da minha mãe e um do meu pai. Aí, na hora de eu gerar a meiose, cada célula minha vai ter um dos meus cromossomos, né? Porque vai ter metade. Tipo aqui, essa é a minha célula normal. Quando rolar meiose, uma célula minha vai ter esse aqui e uma vai ter esse aqui. Só que os meus cromossomos, eles podem se misturar para que exista maior variabilidade genética. Por exemplo, eu tenho um cromossomo do meu pai e um da minha mãe, certo? Por isso que eu sou assim. Supondo que eu mande para minha filha o cromossomo do meu pai em relação aos olhos. Porém, esse cromossomo que eu mandei, que era do meu pai com relação aos olhos, tem um pedaço do cromossomo da minha mãe em relação ao nariz. Aí a minha filha nasce, por exemplo, com os olhos do meu pai e o nariz da minha mãe. Seria aqui, olha um exemplo aqui do crossing over. Tá vendo que os cromossomos têm fragmentos uns dos outros? Esse fenômeno, então, chamado crossing over, ajuda na variabilidade genética. Ele faz com que os seus espermas contenham vários genes dentro daquele cromossomo presente nele. Tem as genes do seu pai e da sua mãe. Senão eu passaria só características do meu pai ou só da minha mãe. Se eu mandasse, eu tenho um cromossomo do meu pai e um da minha mãe. Eu mandei o cromossomo do meu pai para minha filha. Aí minha filha não teria nenhuma característica da minha mãe. Então, antes de rolar a meiose, primeiro os cromossomos se misturam para que eu mande para minha filha tanto características do meu pai quanto da minha mãe, certo? Isso aumenta a variabilidade genética entre as espécies. Ó, aqui tem um exemplo de como rola a meiose, ó. Primeiro, uma célula, aqui, ó, 2N, tá vendo, ó? Uma célula 2N minha, 46 cromossomos. Primeiro ela vira 2 com 23, depois ela se torna outras 2 com 23 também, tá? E aí, na meiose, então vai rolar assim, ó. Primeiro eu tenho uma... Lembra as fases? Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Eu tenho, então, prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Aí depois, prófase 2, anáfase 2, e assim vai. Como que você diferencia mais ou menos o que está rolando? Vou acabar mostrando uma resposta aqui, mas enfim, é para explicar. Aqui perguntava tipo, em qual fase da mitose está cada célula. Da mitose ou da meiose e tal. Indique se é mitose ou meiose está enrolando qual. Ó, na mitose, eu vou ter esse alinhamento aqui, ó. Essa é a metáfase, tá? Antes de mais nada, porque os cromossomos estão alinhados no centro. Na mitose, eu vou ter os 2 cromossomos em ambas as células geradas. Tipo, na mitose, essa célula tem aqui 4 cromossomos, tá vendo? Ó? Um parzinho vermelho e um parzinho azul. Quando rolar a mitose, ao final dela, as 2 células geradas também terão esses 4. Então, agora quando eu tenho... Porque vai, tipo, metade subir e metade descer, porque aqui embaixo eles vão ser reconstituídos. Agora, quando eu tenho assim, ó, um em cima e um embaixo, ou um de cada, mostra que cada célula que vai ser gerada vai apresentar apenas um deles. Então, ó, aqui é uma meiose na fase metáfase 1, porque vai descer esses 2 para cá e esses 2 vão subir. Aí cada metade da célula vai ficar isso aqui, ó. Vai gerar uma célula assim e 2 células assim vão ser geradas. E essa célula aqui, ó, vai gerar mais 2, cada uma com um cada. Então,
Por exemplo, eu tenho uma célula lá com 46 cromossomos. Na hora que vai rolar a metáfase, eu estou falando da meiose agora, tá? Então eu tenho 46 cromossomos. Vai rolar a metáfase 1, sobe 23 e desce 23. Na mitose, se fosse, eu tenho lá uma célula com 46. Na metáfase, em vez de subir metade e descer metade, como vai acontecer na meiose, então, vou ilustrar aqui para ficar parecendo confuso como eu vou falar. Um exemplo, ó. Ó, essa é a célula, ok? Essa é uma célula original, um exemplo, com 4 cromossomos. Aí eu vou fazer primeiro, vai rolar uma mitose. Vamos lá. Se rolasse uma mitose, aconteceria isso, tá vendo? Ó, eles se dividiriam ao meio e subiria metade e desceria metade. Porque aqui embaixo, essas metades de baixo serão reconstituídas e permanecerei com 4. E essa metade será reconstituída e permanecerei com 4. Então, eu vou totalizar 8. Porque depois, quando se dividir, fica 4 em cima e 4 embaixo, 2 células com 4 cada. Ok? Isso é a mitose. Agora, a meiose. Na meiose rolaria isso, ó. Tá vendo? Cada metade ficaria com 2, porque cada metade que vai ser gerada vai ter apenas metade do material genético. Isso seria, por exemplo, o processo de anáfase 1. Aí depois, dando continuidade, né? Ficaria assim, ó. Ó, aí depois concluiria assim, ó, tá vendo? Cada metade desce a gerar outras 2 além da sua metade. Certo? Então, desculpa, faltou um X aqui em cada assim, ó. Aí cada metade dessa se duplica e gera 2 assim, ó. Porque aí, ó, eu tenho uma célula com 4 cromossomos. Na mitose, eu geraria 2 também com 4. Ó, 4 aqui, porque eles vão se reconstituir. Na meiose, eu tenho uma célula com 4 cromossomos, que vai gerar 4 com 2 cromossomos, que é a metade, que são os gametas. Os gametas sempre têm metade, porque ele vai encontrar outra metade, e a partir daí ele vai originar um ser inteiro, um zigoto, tá? Então, na mitose, tenho prófase, metáfase, anáfase e telófase. Na meiose, eu tenho prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Prófase 2, anáfase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Ocorrendo as mesmas coisas. Na prófase, lembrando, cromossomo se condensa, criam-se as fibras do fuso. Prometafase, núcleo se rompe. Metáfase, alinham-se no centro da célula. Anáfase, migram para a extremidade da célula, cada metade. Telófase, os cromossomos voltam a ser DNA, se descondensam, cria-se um novo núcleo e a célula se divide em 2 partes. Tá? Na meiose ocorre esse processo 2 vezes, porque é uma divisão que ocorre em 2 etapas, basicamente. Ok? Então, acho que é basicamente isso que era necessário por hoje. Façam, por favor, os exercícios das páginas 28, que é relacionados à mitose, e 30, que é relacionado à meiose. Aí, só para lembrar, mitose geram células diploides, lembram disso? Diploide, cromossomos impares. E meiose geram células haploides, ok? É isso por hoje, fiquem em paz aí, boa semana para vocês.